Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículos 1 a 4, para a nossa leitura e também para a exposição e a aplicação da palavra de Deus. 1 Pedro 5, de 1 a 4, essa é a palavra do nosso Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa epístola, por essa carta tão pastoral, tão contundente, tão especial para tratar ainda de situações do nosso dia a dia, hoje, no século 21, depois de tantos anos que essa mesma foi escrita por Pedro, pela inspiração do Teu Santo Espírito. Isso é uma demonstração de como a Tua palavra realmente é viva e eficaz. E que nessa manhã, então, por meio desses versículos, a Tua igreja seja ainda mais edificada. E que haja conversão neste lugar. Porque o Evangelho será manifestado. E quando ele é manifestado, nós sabemos que ele é poderoso para salvar aqueles que ainda não pertencem a Cristo. É o que o Espírito Santo continua usando e sempre continuará, até o retorno de Cristo, para transformar corações de pedra em corações de carne. Faça isso nessa manhã, ó Deus, como nosso Supremo Pastor. É no nome de Jesus Cristo, o bom pastor, que nós oramos. Amém. Amém. Ovelhinha teimosa, era assim que a minha mãe chamava uma ovelha que o vizinho comprou. Ela sempre aprontava alguma. Quando não estava enroscada na cerca de arame, era outra coisa. Minha mãe me disse que nunca tinha visto um animalzinho tão teimoso, e que, observando sempre aquela ovelhinha, passou a entender melhor o porquê de sermos comparados a ovelhas pelo próprio Deus. Algumas preferem pastagens de qualidade inferior, ou seja, não conseguem distinguir ervas daninhas de boa pastagem, acabam passando fome e obviamente ficando doentes. Elas têm hábitos repetitivos e por isso pastam sempre no mesmo lugar até destruir o pasto. Assim, precisam ser guiadas para que essas repetições não as levem à morte. Quando há no rebanho uma ovelha fujona, o pastor costuma quebrar uma de suas pernas com o seu cajado. Durante o processo de cura, o pastor constantemente carrega a ovelha em seu colo. As ovelhas são muito medrosas, assustam-se com facilidade e, no mínimo sinal de perigo, pulam em precipícios e chegam à morte. Elas precisam ser bem protegidas, pois lobos
estão sempre prontos a atacar. Talvez você já conheça essas características das ovelhas. Talvez algumas aqui sejam até mito e não verdadeiras a respeito de ovelhas, afinal de contas, nós não conhecemos esses animais tão bem assim. Mas quando nós olhamos para essas características, não há como não nos assemelharmos ou identificarmos com essas questões. E ao mesmo tempo, então, que sabemos que a palavra de Deus usa constantemente a metáfora do pastor e da ovelha, nós precisamos ser lembrados hoje pela manhã de como é extremamente necessário, então, que isso continue até a volta do Supremo Pastor, para que ali, então, celebremos a vitória que Ele mesmo conquistou por nós. Então, tudo o que eu li aqui não é mera coincidência, mas é uma realidade, então, na vida da igreja, e por isso é que as palavras que Pedro começa a trazer aqui no final da sua primeira epístola são imprescindíveis para essa igreja e para qualquer outra igreja. Pedro obviamente começa então agora a concluir a sua carta, e a conclusão começa com uma exortação à liderança da igreja. Isso porque no capítulo 4, no texto que nós vimos na semana passada, ele nos lembrou que o juízo começa pela casa de Deus. E na casa de Deus o juízo começa pela liderança. A palavra vai insistir em outros lugares que os líderes, até porque são líderes, eles serão mais cobrados. E nesse sentido, então, nós precisamos nos lembrar do quanto é difícil para que um homem realmente receba um chamado e aceite esse chamado para ser, aqui especificamente, um presbítero de uma igreja. O final do capítulo 4 também trata de sofrimento, sofrimento por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. E nesse sentido nós precisamos nos lembrar nessa manhã então, que são esses presbíteros que vão sofrer em primeiro lugar, para que as ovelhas aprendam a sofrer, e também não tenham que sofrer tanto, até por causa de alguns pecados, como Pedro nos lembrou, que não devemos sofrer por causa de nossas obras más. Nesse sentido, então, Pedro vem nos ensinar que a igreja peregrina, essa a quem ele escreveu, e nós hoje, que ouvimos essa palavra, essa igreja peregrina precisa de bons pastores para perseverar bem e receber o galardão final. É uma mensagem óbvia, é uma mensagem simples, mas o problema de pecadores ou de ovelhas teimosas é que nós não conseguimos manter a simplicidade do Evangelho. E nesse sentido, então, esses versículos vêm nos lembrar, e talvez gravar ainda mais em nossos corações, que a igreja peregrina precisa de bons pastores para perseverar bem e finalmente receber o galardão final. Nós veremos esses 4 versículos em 3 partes. A primeira, que está no versículo 1, é a definição de presbítero. Nos versículos 2 e 3 nós vemos a função do presbítero, e no versículo 4 nós vemos o galardão do presbítero. A definição de presbítero, a função do presbítero e o galardão do presbítero. Versículo 1: o que é um presbítero, afinal de contas? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo,
e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Percebam aqui a importância do verbo que Pedro usa para começar a concluir a sua carta. Ele vai usar rogo, e domingo que vem, se Deus assim permitir, uma outra mensagem agora para a igreja de uma forma geral. No versículo 5 ele diz o mesmo rogo. Ele está sendo pastor aqui. Ele sabe a importância das últimas palavras para a continuidade do trabalho na igreja. E esse rogo então é um verbo muito forte. Não é um pedido. É quase que uma súplica imperativa. É a ideia de você pegar alguém pelo colarinho e dizer: faça isso. E não precisa nem pedir por favor. Então aqui mostra que o pedido de Pedro, ou melhor, essa súplica imperativa, começa para nós a definição do que é um presbítero. Por quê? Facilmente homens são corrompidos por causa do poder. E isso acontece dentro da igreja também. O poder corrompe, inclusive o eclesiástico. E quando então nós vemos aqui um apóstolo pastor exigindo que presbíteros façam alguma coisa, esses presbíteros imediatamente são lembrados que um presbítero, ele está sempre debaixo da autoridade de Deus. Não há presbítero ou qualquer outro oficial na igreja que tenha uma autoridade própria dele. É sempre derivada. E isso obviamente então começa a nos mostrar o quanto esses presbíteros não podem deixar que o poder suba às suas cabeças. Apesar, ou talvez até ironicamente, deles terem que rogar às ovelhas do rebanho que façam alguma coisa, com toda a autoridade que lhes foi dada, e sem nenhum autoritarismo. É um equilíbrio complicado, e nós sabemos como presbíteros que são pecadores conseguem facilmente negar a sua autoridade, não cumprindo suas tarefas, e ao mesmo tempo fazer as coisas com autoritarismo. Em todos os momentos nessa mensagem, nós ouviremos a seguinte frase: orem mais pelos seus presbíteros. Talvez vocês nunca tenham orado pelos seus presbíteros. E aqui Pedro continua nos mostrando então, por essa definição de presbítero, a importância disso. Não é uma mera tradição, não é o que nos torna presbiterianos, porque alguém algum dia escreveu sobre isso num livro de teologia. É a Bíblia Sagrada nos mostrando que o apóstolo Pedro, como um pastor de ovelhas, exige que presbíteros sejam presbíteros. E aqui ele fala sobre os presbíteros que há entre vós. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. É interessante porque o primeiro ponto é chamado de definição de presbítero, mas a Bíblia não define presbítero como nós gostamos. Presbítero, tal, tal, tal. Esse é o brilhantismo das Escrituras. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática, mas tem teologia sistemática nela. A Bíblia não é um dicionário, mas ela traz definições de coisas que precisamos saber e saber bem. Por isso aqui há uma implicação clara do que é um presbítero. E nós percebemos isso estudando o Êxodo. Nós já passamos lá por Êxodo 18, quando Moisés recebe
o conselho de seu sogro recém-convertido, de que ele acabaria com a sua própria vida e acabaria com a vida do rebanho, se ele não tivesse o auxílio de presbíteros, que infelizmente no Antigo Testamento, no português, é sempre traduzido por ancião. E nós acabamos perdendo essa referência. E nós acabamos achando que presbíteros representam algo apenas do Novo Testamento. Que na antiga aliança, então, a igreja era governada de uma forma distinta e agora, finalmente, então, os presbíteros entram em cena. E isso não poderia ser mais mentiroso. Abra sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 11. Já mencionei Êxodo, mas olhem esse versículo que interessante. Números, capítulo 11. E depois vocês podem conferir lá na língua original, tanto no hebraico, como na tradução do hebraico para o grego, que é a chamada Septuaginta. Números 11, versículo 16, diz assim: diz o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Vou traduzir para uma linguagem mais próxima nossa. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos presbíteros de Israel, que sabem serem presbíteros e bispos do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Nós não precisamos chegar no Novo Testamento para entender que homens na igreja do Senhor Jesus sempre foram chamados para o presbiterato e para o episcopado. E nós já vimos que não há diferença alguma nesse sentido. O presbítero, então, é aquele que é um ancião mesmo, é experiente, é sábio, não necessariamente sendo um velho de idade. E ele, então, é esse bispo que vai ter a função de superintendência ou supervisão do rebanho. Ou seja, essa definição de presbítero começa desde o princípio da formulação da igreja enquanto instituição ou uma organização mais definida. E você não vai achar em nenhum outro lugar das Escrituras algo diferente daquilo que mais uma vez Pedro insiste aqui. Ele diz: rogo aos presbíteros que há entre vós. E essa é a ideia então do presbiterato ou da definição de presbítero. É sempre algo plural. É sempre algo plural. Porque nós sabemos quão mais fácil é para um homem, quando lhe é dado uma autoridade até devida, mas quando ele faz isso sozinho, aí o poder corrompe bem mais facilmente. E você vai ler em Provérbios diversas passagens, onde lá o Espírito Santo já ensinava a sua igreja que na multidão de conselheiros há sabedoria. Orem, não apenas pelos presbíteros individualmente, mas orem pelos presbíteros corporativamente, para que a cada decisão do conselho, a cada decisão conciliar, aquilo esteja de acordo com as Escrituras sagradas sempre. E que esses presbíteros, então, na sua pluralidade, busquem sempre não a maioria de votos para tomar alguma decisão, especialmente se essa decisão for doutrinária, mas orem para que haja cada vez mais unanimidade naquilo que obviamente é tão difícil no meio de uma corporatividade de pecadores. Sem dúvida alguma, quando nós olhamos para a definição
de presbítero, nós não conseguimos entender como é que homens ainda são chamados para esse tipo de função. Mas aqui Pedro então encoraja esses homens, porque a súplica imperativa ela é muito forte, dá vontade de fugir. Mas ele fala: calma, porque eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Um homem em sã consciência, ao ser chamado para essa função, ele vai saber que ele é incapaz. Ele vai reconhecer e ter a tendência de negar o pedido por causa da sua inadequação. Mas Pedro lembra aqui então que ele era um apóstolo, e mesmo sendo um apóstolo, ele era um presbítero. Isso é importantíssimo na doutrina da igreja, porque aqui na era apostólica, quando havia apóstolos ainda, hoje não há mais qualquer apóstolo, todo apóstolo era um presbítero, naturalmente. Quando Jesus chamou os seus apóstolos, inclusive Paulo afora de tempo, automaticamente aqueles homens serviram como presbíteros na igreja. Mas eles mesmos então trabalhavam com outros presbíteros que não eram apóstolos, com a mesma autoridade. Todo apóstolo então era um presbítero, mas nem todo presbítero era um apóstolo. Isso nos mostra então funções distintas debaixo de, digamos assim, um mesmo ofício. Apesar de serem presbíteros, o apostolado tinha umas características e o presbiterato, vamos chamar assim, de regência, outras características. É por isso que numa igreja bíblica você vai ter aquilo que nós chamamos de presbiterato de docência e presbiterato de regência. E se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse clara hoje de manhã, a partir desse texto, ou seja, a partir da Bíblia, é que todos os presbíteros são pastores. E isso vai ficar evidente principalmente no nosso segundo ponto. Mas não é assim que nós lidamos com os nossos presbíteros, principalmente os presbíteros de regência. Ora, Pedro está encorajando-os aqui, dando a eles então funções distintas dentro desse presbiterato, e ao mesmo tempo lembrando-os que ele era testemunha dos sofrimentos de Cristo. O que isso significa? Pedro foi testemunha do Getsemane. Pedro foi testemunha da cruz de Cristo. E o que aconteceu com Pedro quando ele estava testemunhando tudo isso? Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. Você gostaria de ter um Pedro como presbítero da sua igreja? Eu vou lembrar a você, Pedro negou Cristo 3 vezes. E isso fez parte do sofrimento de Cristo. Você consegue ver Cristo sofrendo ao ver um de seus principais apóstolos negando-o 3 vezes, depois que Pedro disse: mesmo que esses te abandonem, eu vou contigo até a morte. Pedro, usando essa linguagem, ele quer lembrar aos presbíteros naquele tempo e hoje que sempre dá vontade de fugir, mas nós não podemos fugir, apesar de nós mesmos. Se Pedro, que negou a Jesus Cristo, continuou sendo apóstolo e presbítero da igreja, há esperança para nós que pecamos contra Cristo e contra a igreja dele, e que ainda assim somos chamados para essa tarefa. É um encorajamento tremendo, porque Pedro não desiste.
Ele queria desistir. Ele fala: vou pescar, não tem mais nada para fazer. E Jesus o chama então para pastorear o rebanho. E ele mostra então aqui uma outra característica importantíssima nessa definição do presbítero, quando ele diz que é presbítero como eles e co-participante da glória que há de ser revelada. Que teologia fantástica! Porque ao mesmo tempo que há, como já foi dito, funções distintas dentro do presbiterato, há também aqui uma paridade dentro do presbiterato. Um apóstolo está se colocando em pé de igualdade com um presbítero. Você vê isso no Concílio de Jerusalém, sendo um modelo para nós, para os nossos concílios agora, quando os apóstolos poderiam reunir apenas os 12 e trazer as definições, mas a Bíblia nos ensina que eles convocam os presbíteros para juntamente com eles decidirem questões, principalmente questões doutrinárias. Essa paridade é maravilhosa, meus irmãos, porque isso mais uma vez nos mostra que não existe uma questão ou condição principal ou primordial daquele que é chamado geralmente de pastor numa igreja. Ele está ali pastoreando junto com os outros, com uma função determinada, enquanto os outros têm a sua. E de uma forma prática, eu creio que no nosso sistema de igreja conciliar, nós deveríamos ter uma rotatividade na liderança dos concílios. Eu não creio que a melhor forma de aplicar o sistema bíblico da igreja, ele não é meramente presbiteriano, como se fosse um sistema, enquanto há outros legítimos, não. Nós estamos aqui praticando o sistema bíblico, ou seja, os outros não são bíblicos. O sistema de governo de igreja numa igreja batista é antibíblico, pelo menos em alguns aspectos. O sistema de governo no catolicismo romano, no episcopalismo, no anglicanismo, é antibíblico em quase todos os aspectos, se não todos. Ou seja, vocês não estão numa igreja presbiteriana, porque algumas pessoas preferem ser presbiterianos. Aprendam que presbiterianismo é aquilo que mais se aproxima das Escrituras. E nós não podemos dizer que é a mesma coisa por causa dos nossos pecados e das nossas práticas, infelizmente, erradas. Nesse sentido, então, eu insisto que eu não creio que o sistema bíblico de governo deveria ter, por exemplo, presidentes de concílios. Eu não digo isso como sendo algo pecaminoso. Não é pecado uma pessoa ser presidente de um concílio. Mas eu não acho que é a melhor maneira de se manifestar aquilo que a Bíblia ensina. E nesse sentido, então, sendo um moderador ou um presidente, eu creio que pelas Escrituras Sagradas nós deveríamos ter de propósito uma hora um presbítero docente e outra hora um presbítero regente, comandando e dirigindo esses concílios. É uma forma de olhar para as Escrituras e realmente entendermos a paridade dos presbíteros. E mais uma vez eu insisto, nós não estamos buscando aqui simplesmente a maioria de votos dentro de um concílio. Os 51%, então isso define todas as coisas. Nós estamos buscando então, nessa paridade e pluralidade de presbíteros, uma aproximação maior com as Escrituras e obviamente o desejo pela unanimidade. Orem para que os concílios das nossas igrejas tenham presbíteros regentes, no caso da IPB, como presidentes de concílios.
para que isso fique cada vez mais claro. E Pedro maravilhosamente nos deixa evidente aqui que o catolicismo romano está redondamente enganado quando eles insistem que esse mesmo Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Papas não dividem a sua glória com ninguém. Papas, eles estendem a sua mão e com o anel que eles chamam o anel de Pedro, eles ficam ali para que arcebispos e cardeais e todos os inferiores venham e beijem o seu anel. Isso é demoníaco. Isso é do inferno. Quando você tiver coragem, você pode usar isso na evangelização de algum católico romano que você conhece. Pedro não foi o primeiro Papa, porque ele era o co-participante da glória que havia de ser revelada. Nós temos então, na definição de presbítero, aqueles que trabalham juntos e buscam juntos, com pluralidade e paridade, fazer sempre aquilo que a palavra de Deus manda e nada mais. Nesse sentido, nós passamos agora então aos versículos 2 e 3, olhando para a função do presbítero. Não podemos apenas saber o que é o presbítero ou o que é o presbiterato, mas precisamos entender como isso se dá na prática, principalmente numa igreja local. Versículos 2 e 3, qual é a função do presbítero? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que nos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. De forma proposital, Pedro usa aqui um verbo idêntico àqueles que Jesus usou quando ele está restaurando Pedro. Lá no final do Evangelho de João, quando Pedro quer desistir, Jesus vem para ele e o questiona se ele o amava. E vocês conhecem a história, ele responde, e a cada resposta, Jesus diz: pastoreai as minhas ovelhas, apacentai o meu rebanho. E aqui Pedro então, sem remorso, mas todo arrependido, sem dúvida alguma, ele fala a mesma coisa para aqueles presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus. Presbíteros, absolutamente todos, sem exceção alguma, apesar da distinção nas funções, são pastores do rebanho. E nesse sentido, eu sei que é impossível até a volta do Senhor Jesus Cristo o nome pastor não deveria ser aplicado apenas ao ministro da palavra, mas a todos os presbíteros de uma igreja. A tradição é forte demais. Dificilmente veremos isso nessa igreja ou em qualquer outra. Mas pelo menos na prática, então, nós precisamos nos lembrar disso. E por favor, se lembrem então que eu tenho o privilégio e o prazer de apresentar vocês como minhas ovelhas. E os presbíteros regentes também deveriam ter o mesmo prazer e o privilégio. Mas ao fazerem isso, num determinado lugar, mesmo dentro da igreja, pessoas poderiam rir de suas caras, dizendo: quem esse presbítero regente pensa que é? E ele poderia responder biblicamente: eu sou o pastor da igreja presbiteriana, juntamente com todos os outros ministros. E insistindo no primeiro ponto,
nós deveríamos ter na nossa história mais nomes de presbíteros regentes como presidentes dos concílios da nossa denominação. São pouquíssimos. E isso mostra um pouquinho a nossa falha em reconhecer biblicamente qual é a função do presbítero. E essa função pastoral, então, ela é óbvia. Porque a Bíblia sempre vai usar essas ilustrações do pastor e da ovelha. E aqui então o pastoreio é de um rebanho, mas não é qualquer rebanho. É o rebanho de Deus. Se você vai para Atos capítulo 20, você vai ler ali que Jesus, melhor dizendo, Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Pense mais uma vez em fugir do presbiterato. Pense mais uma vez o que é impor as mãos sobre alguém que agora vai ser presbítero do rebanho de Deus, que comprou com o seu próprio sangue. Você consegue entender porque agora a frase mais repetida nesse sermão é: orem pelos presbíteros de vocês. E mais do que orarem, meus irmãos, vejam esses homens de fato como seus pastores. Não centralizem as necessidades de vocês no ministro da palavra. Nós já vimos isso lá em Êxodo 18. Não é para ser assim. Esses homens são espirituais, esses homens são treinados, esses homens são preparados para pastorearem vocês, juntos uns com os outros. E como é bom então poder dizer isso nas nossas circunstâncias, para que daqui para frente então possamos experimentar nessa igreja local um presbiterato de regência que é mais pastoral, não por negligência deles, mas porque ovelhas não se reconhecem como suas ovelhas. Pedro diz claramente: pastoreai o rebanho que há entre vós. Presbíteros, eles são colocados num rebanho, e a obrigação deles é para com esse rebanho, e a obrigação das ovelhas deste aprisco é para com eles. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez eu insisto: quando você se torna membro de uma igreja, você entende que você se coloca voluntariamente debaixo da autoridade daqueles pastores. E obviamente são pastores falhos. Obviamente são pastores que ainda precisam de aprimoramento. E você, como ovelha, vai ter a tendência a buscar um pastoreio fora do seu aprisco, ou na internet, ou numa outra igreja local, ou coisa parecida. Presbíteros, pastores, presbíteros, têm ciúmes das suas ovelhas. Pastores, presbíteros, pastores, não gostam de ver suas ovelhas ausentes aos domingos. Onde estão nossas ovelhas? Estão visitando outra igreja, porque tal pregador está lá. Estão pensando em mudar de igreja, porque aquela igreja oferece outras coisas que esse aprisco não oferece. Presbíteros não têm a obrigação de pastorear outras ovelhas de outros rebanhos. E quando eles tentam pastorear vocês,
geralmente não são bem respondidos. Eu quero insistir aqui mais uma vez, que o trabalho de uma igreja presbiteriana, porque ela é bíblica, é muito mais produtivo quando esses regentes também são pastores das ovelhas que vos foram confiadas. Tenham isso como privilégio. Quando vocês ligarem para o ministro da palavra desta igreja e ele não puder atender, liguem para os outros presbíteros, outros pastores da igreja. Se encontrem com eles. Deixem que eles os visitem também. E assim nós vemos que a maneira pela qual esse pastoreio deve acontecer é bem clara aqui. Quando Pedro usa 3 pares, começando por algo negativo e mostrando então o que deve ser o pastoreio de todos os presbíteros em uma igreja. Ele diz em primeiro lugar então, depois de chamar esses presbíteros ao pastoreio, ele fala não por constrangimento, mas espontaneamente. E a história que eu conto aqui, você já sabe, mas eu vou contar com outras palavras, porque se aplica. Afinal de contas, todo presbítero é pastor. Então um homem dormindo em sua casa é acordado pela sua mãe e ele não quer levantar, ele não quer sair da cama, e a mãe o lembra: meu filho, acorda, levanta, é domingo. Mãe, é domingo, eu quero dormir um pouco mais, eu preciso, trabalhei demais a semana toda. Filho, acorda, é domingo, é dia do Senhor, você tem que ir para a igreja. E resumindo a história, ele diz: mãe, por que é que eu tenho que ir para a igreja? E ela responde: porque você é um presbítero. Porque você foi eleito por aquele povo, e você poderia ter negado, mas você voluntariamente, espontaneamente aceitou o chamado. E dessa lista eu digo para vocês, pelo menos na minha situação, é muito mais difícil não pastorear por constrangimento. Eu não preciso dizer para vocês quantas vezes eu não fui a algum lugar e fiz alguma coisa porque eu tinha que fazer. Isso é pecado. De acordo com o que está sendo dito aqui, não é que não devamos fazer as coisas responsavelmente, mas quando eu faço uma visita, preparo um sermão ou realizo um aconselhamento e estou ali pensando: por que é que eu estou aqui? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Que ovelha mais inconveniente me ligando 3 horas da manhã. É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui, para que o pastor, presbítero e o presbítero pastor não façam. Não é por constrangimento, mas espontaneamente, com um sorriso nos lábios. Pastorear o rebanho de Deus. Liguem para esses homens 3 horas da manhã, para que eles pastoreiem vocês. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade.
não por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aqui nós temos uma aplicação fantástica, porque muitas pessoas acham que isso se aplica apenas ao ministro da palavra, que afinal de contas é sustentado pela igreja, porque ele se dedica com maior afinco e tempo ao evangelho. Não se aplica apenas ao presbítero docente. Sim, se aplica a ele, porque talvez alguém pensasse assim, viu? O pastor então, ou o ministro, não deve receber da igreja. É óbvio que a Bíblia não vai entrar em contradição com ela mesma. Pedro deixa claro que o problema aqui é a sorte da ganância, é o lucro impiedoso. É eu achar que o que me move a fazer o pastoreio de uma igreja é o meu salário. Tem até outro nome, são côngruas. É um equilíbrio difícil no ministério da palavra, porque ao mesmo tempo que você quer fazer isso, totalmente livre de qualquer recompensa, nós temos as nossas obrigações financeiras e precisamos do sustento. Mas como é fácil então tornarmos isso algo problemático no meio da igreja e exigirmos então todos os nossos direitos e todas as nossas recompensas monetárias, porque afinal de contas temos feito o nosso trabalho. Eu sempre me lembro que quando essa tentação passa pela minha cabeça, não existe preço para o ministério. Não tem côngrua no mundo que pague adequadamente o que é feito no ministério, no presbiterato de docência. Isso me ajuda então a perceber que aquilo que nós recebemos é adequadamente proporcional ao que nós estamos fazendo. Mas a aplicação que eu gostaria de fazer, e que geralmente não é lembrada aqui, é que o presbítero regente, que é pastor da igreja, ele também deve fazer isso não por sorte da ganância, mas de boa vontade. E alguém diria, mas não tem dinheiro envolvido com o presbiterato de regência. Isso porque nós não conhecemos a Bíblia adequadamente. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. E vejam como a Bíblia é clara nesse sentido, não só em relação ao ministro da palavra, o presbítero docente, mas ao presbítero regente também. 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que regem bem, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Presbíteros regentes numa igreja bíblica e verdadeiramente presbiteriana são dignos de honorários. E agora o orçamento fica bem mais complicado, né? É o que a palavra de Deus está ensinando, meus irmãos. E obviamente, tradicionalmente, eu não estou dizendo aqui que presbíteros regentes então precisam negar suas vocações e deixarem de trabalhar e viverem apenas às custas da igreja, não. Mas a Bíblia nos deixa claro que esse trabalho, ele também é digno
de ajuda monetária. E nesse sentido, então, os presbíteros regentes, além de não fazerem isso por causa de uma recompensa monetária, apesar de serem dignos disso, eles também não podem fazer o pastoreio de uma igreja por sorte da ganância, porque obviamente eles estão cuidando das ofertas e dízimos que entram na igreja. E isso não é o papel apenas de um tesoureiro ou alguns tesoureiros, mas é o papel do presbiterato e também do diaconato da igreja em lidar com essas finanças. Não são apenas ministros da palavra que roubam o gasofilácio. Presbíteros regentes descuidados também podem fazer isso. Mais uma vez eu insisto, orem para que os seus pastores, presbíteros pastores, pastoreiem a igreja não por constrangimento, não por sorte da ganância, mas como Pedro diz aqui, no meio do versículo 2, como Deus quer. Como Deus quer. E a tendência de presbíteros que são homens e por isso pecadores é não pastorear a igreja como Deus quer. Nós estamos num mundo caído. E Satanás vai nos tentar a realmente não pastorear a igreja como Deus quer. É por isso que igrejas viram sinagogas de Satanás. Porque o presbiterato ou o pastoreio no meio delas é o primeiro a abrir as portas para as influências de Satanás. Orem para que os seus presbíteros pastores e pastores presbíteros pastoreiem a igreja, no versículo 3, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-vos modelos do rebanho. É que mais uma vez nós voltamos à ideia do poder que corrompe. De como facilmente pessoas podem procurar o presbiterato, ou de docência, ou de regência, simplesmente para exercerem autoridade, ou terem algum tipo de posição na igreja. Como é fácil nós nos tornarmos dominadores de ovelhas que precisam do nosso cuidado. Elas estão à nossa mercê. E podemos então fazer o que quisermos com elas, porque elas confiam em nós. E quantos dominadores não têm causado escândalo no meio do povo de Deus? O final do versículo 3 nos mostra então o resumo de tudo. Os presbíteros pastores, pastores presbíteros de uma igreja, precisam ser modelos do rebanho. Modelos do rebanho. E nesse sentido, mais uma vez, eu peço, orem pelos seus pastores. Porque não é fácil dizer como Paulo disse, imitem a mim como eu imito a Jesus Cristo. Porque nós sabemos as nossas falhas, nós conhecemos os nossos erros. E eu queria encorajá-los aqui que presbíteros então, pastores, eles servem inclusive para ensinar o rebanho o que não fazer, não repetir o que nós fazemos mal, aprender com as nossas falhas, e nesse sentido serem sempre mais parecidos com Cristo, que pastoreia a igreja exatamente de acordo com essas características e não de forma contrária. Isso nos leva então ao último ponto,
que de forma inesperada nos traz o galardão do presbítero. Nós vimos a sua definição, nós vimos a sua função tão clara, e nós vemos o seu galardão. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque todos os presbíteros aqui presentes hoje, se nós fôssemos passar por essa lista tão clara e tão simples, nós seríamos reprovados. Nós seríamos reprovados. Assim como Pedro foi, quando ele negou a Jesus Cristo. Mas ele não desistiu. Ele continuou. E ele sabe então que nessa reprovação há esperança. E é por isso aqui que a esperança maior é que o galardão não é só do presbítero, o galardão é de toda a igreja. Não é só o presbítero que vai receber uma coroa da glória, é a igreja toda, pastoreada por eles. E aqui está o fio da meada. Se homens como nós vamos receber a coroa da glória, vocês têm esperança. Vocês têm esperança, não por mérito próprio. Nós poderíamos entender aqui, obviamente, se tem uma coisa que presbíteros não merecem, é a inacessível coroa da glória. Mas o verbo é claro: recebereis, é uma certeza. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do Supremo Pastor. O verbo que vem com uma certeza, ele segue a primeira parte da frase: logo que o Supremo Pastor se manifestar. Essa é a esperança de presbíteros sempre inadequados no pastoreio, e essa é a esperança de ovelhas que ainda não entendem que nessa igreja local vocês não têm um pastor apenas, vocês têm 6 pastores. 6 pastores. E aí você poderia dizer, mas no versículo 4, Jesus obviamente é descrito como o supremo pastor. E mais uma vez sermos tentados a olhar apenas para o ministro da palavra. Mas volte por favor ainda nessa epístola. 1 Pedro 2, versículo 25. Vejam como Pedro já havia chamado a Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 25, ele diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus Cristo é o supremo pastor, porque ele é o supremo bispo. Ele é o supremo bispo, porque ele é o supremo pastor. E o presbiterato numa igreja de docência e de regência manifestam exatamente isso. Exatamente isso. Eu pergunto aos presbíteros presentes, não respondam publicamente, por favor. Vocês merecem a imarcessível coroa da glória? Mas antes de serem presbíteros, vocês são crentes, salvos pela graça, e ovelhas teimosas também. Mas eu tenho o privilégio
dizer que mesmo se não pastorearmos juntos mais, ainda deste lado da glória, nós estaremos juntos recebendo a inacessível coroa da glória, sem muitas joias, e naquele dia nós vamos dar risada das nossas teimosias, nós vamos dar risada da nossa falta de unanimidade muitas vezes no pastoreio. E por isso eu agradeço então pela paciência desses anos, pelos aconselhamentos, pelos puxões de orelha, e mais importante ainda, naquele dia nós veremos que nos nossos debates eu estive sempre certo. Só que não. Nós não merecemos, irmãos, mas Deus nos chamou para fazer isso, que só o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer. E porque nós amamos a Cristo, nós continuamos fazendo, para ver Cristo cada vez mais formado em cada um de nós e em cada uma de nossas ovelhas. Abram sua Bíblia, por favor, em João capítulo 10, e aqui nós terminamos. João capítulo 10, versículos 11 a 18. João 10, de 11 a 18. Nunca se esqueçam disso. Orem pelos seus presbíteros. Amem os seus presbíteros. Presbíteros docentes vêm e vão e vêm. E quem permanece na igreja, sofrendo as bordoadas, são os presbíteros regentes, que muitas vezes não são tratados como pastores. João 10, de 11 a 18. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Eu dou a vida, a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Se você não é uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus Cristo, esse é o dia para você se arrepender e confiar no Supremo Pastor, porque Ele deixou pastores aqui enquanto Ele não voltar para cuidar da sua vida. Creia em Cristo Jesus e se torne membro do rebanho do Senhor Deus. Vamos orar. Louvado seja o Supremo Pastor, Bispo de nossas almas, o bom pastor. Obrigado a Deus por esse encorajamento. Que esta igreja continue se aprimorando cada vez mais como ovelhas e como pastores, sabendo que um dia todos nós
mesmo não merecendo, receberemos a coroa da glória que Ele garantiu para nós na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Te peço que traga mais e mais ovelhas para este aprisco e que o Senhor sempre garanta aqui, até a volta do Senhor Jesus, bons presbíteros, pastores e pastores presbíteros, para que a igreja persevere cada vez mais biblicamente. Em nome de Cristo Jesus, o bom pastor, que nós oramos. Amém.